Muito bem, aula de número 2, falando sobre qual era a função de um primogênito. Então, nós aprendemos, já na aula anterior, que a função do primogênito era trazer a presença de Deus, e isso em todo o tempo. Todo primogênito pertence ao Senhor. Olha que interessante que eu fiz aqui alguns apontamentos, e eu vou falar para você algo que vai pôr você para pensar. Por exemplo, o primeiro primogênito era Adão, né? Mas o segundo primogênito foi Caim, que também foi bombardeado pelo diabo. E a Bíblia até vai falar que Caim era do maligno, tá? Porque deixou o seu coração se contaminar. E também, por outro lado, se você for analisar, foi muito decepcionante para Caim. Claro que eu não estou concordando que ele fez o que ele fez. Eu estou dizendo para ele que foi muito agoniante. Por quê? Porque o responsável para trazer a presença de Deus era Caim, e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Então, quando Deus rejeitou Caim e a sua oferta, isso foi pavorante. Foi algo que trouxe pavor na alma dele. Porque não pode ser. Porque você sabe que quando Caim vai levar a oferta, ele levou de cereais. E tem muita gente que pregou dizendo, não, porque trouxe coisa ruim, que trem já era perdido, que era cabo de dias. Não, irmão. A cabo de dias é ciclo. A cabo de semana, a cabo de dias. Então, quando acabou os dias das colheitas, a cabo de dias, acabou o tempo que ele fez as suas colheitas da terra, de trigos, de tudo o que Deus tinha preparado. Por quê? Porque existia dois tipos de oferta. Existia a oferta de manjares, existia também a oferta dos animais. E toda oferta tem que ter libação e obração. A libação é o que é líquido, obração é o sólido. Então, todo o produto da terra tem que ter gordura e sangue. O sangue era simbolizado pelo vinho e a gordura pelo azeite. E a massa seca seria o sólido. Então, esses componentes tinham que estar ligado ao sacrifício. Então, fazia o bolo, tinha que ter azeite, tinha que amassar com azeite. Depois, ao colocar no fogo, teria que jogar vinho para dar fumaça. Então, isso era o sacrifício perfeito. Caim, por sua vez, traz os cereais, traz tudo, só que ele esquece de trazer duas coisas. Ele não traz nem o vinho e nem traz a gordura. Mas, por sua vez, Abel traz a primícia do rebanho, primogênitos do rebanho, os primogênitos dos rebanhos ele traz, e traz também a gordura. Então, essa gordura aqui não era para Abel, essa gordura era para Caim. Mas aí ele estava contando que Caim trouxesse o vinho, mas também não traz. O vinho é o sangue. Agora, olha que incrível. Quando ele faz e Deus rejeita a oferta dele, porque está incompleta. Não está completa a oferta de Caim, um primogênito. A Bíblia diz então que Deus recebe de Abel e não recebe de Caim. E Caim, com o tempo, não se sabe quantos dias, mas mata, né, Abel. E ao matar Abel, o sangue dele cai sobre a terra. E ao cair o sangue dele, ele morre. E o sangue começa a clamar, dizendo, não é faça justiça, mas o sangue clamava dizendo, perdoe meu irmão porque ele não sabe o que faz. Por que ele está falando isso? Porque Abel é um tipo de Cristo, tá? Abel é um tipo de Cristo que está morrendo para salvar Caim, morrendo para salvar a humanidade. Quando o sangue dele cai sobre a terra, teve muitos que defendem que ao cair o sangue derramado completou a oferta. E Deus perdoa Caim. Ninguém fala sobre isso, sobre o perdão. Tanto é que Deus deu perdão para ele, só porque ele passou a ser vagabundo e errante na terra. Entendeu? O que eu vou falar vai ser muito doído. Tem muitos primogênitos que estão perdoados. Tem muitos primogênitos que está livre para ir para o céu, mas está vivendo errante. E alguns estão como um vagabundo na terra. Essa unção de Caim sobre muitos. E Deus pode reverter? Claro que pode. Primeiro para salvação. Por quê? Porque para salvação é Cristo. São dois cordeiros que precisam morrer na terra. Um morre para salvação, que é Cristo, e o outro morre para prosperidade.
né? Então, nesse fato aqui, o segundo primogênito que nós vemos na Bíblia também foi bombardeado e o diabo tirou ele da presença de Deus. Aí, Deus, é um texto interessante, é que Deus dá mais um filho para Adão, né? Alguns rabinos dizem que ele passou 130 anos sem ter filho, afastado de todo mundo, porque ter pecado contra Deus e agora o filho está morto. Não está escrito assim na Bíblia, mas cabe você pensar que ele passa muito tempo sem ter filho. Aí ele tem um filho chamado Sete. Sete não pôde invocar o nome do Senhor. Aí tem um texto que você vai entender, que está dizendo assim, então nasceu Enos, e Enos invocou o nome do Senhor. Por que que Enos, daí em diante, passou a invocar o nome do Senhor? Porque Enos é primogênito. E só o primogênito podia trazer a presença de Deus. A função do primogênito era trazer a presença de Deus. Então só Enos podia fazer isso. Agora, olha que interessante. Adão era primogênito. Teve um filho Sete que não era primogênito. Mas Deus vai usar ele. Dele vai nascer um chamado Enos, que é primogênito. Depois vai nascer um Cainã, que era primogênito. Depois nasce Malael, que era primogênito. Depois nasce Jared, que era primogênito. Depois nasce Enoque, que era primogênito. Depois nasce Matusalém, que era primogênito. E depois nasce Lameque, que era primogênito. E nasce Noé, que era primogênito. Por que Deus usa Noé? Porque só ele era o primogênito e só ele poderia construir a arca. Porque nessa fase de nomes que está dizendo, olha, Adão significa homem, Sete significa destinado, mas o Enos já significa mortal, a Cainã, penalidade, Malalael significa santo Deus, Jared, descerá, Enoque, ensinando, o ensinamento, e Lameque, sem esperança, que significa, e Noé, descanso. Quando você junta todos esses nomes, dá a seguinte frase: ao homem está destinado a mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao sem esperança o descanso. Compreende? Deus juntou todos os primogênitos para apontar para Cristo. Então, a função do primogênito é apontar a esperança. Não entendeu, né? Ele é o que abre a madre. É ele que ensina os irmãos. É ele que aponta o caminho. É ele que diz: aqui é o caminho. É aqui que nós vamos prosperar. É aqui que nós vamos estabelecer. É ele que está sempre ao lado do Pai. É ele que tem a responsabilidade. Mas por que eles são bombardeados? Porque o diabo sabe esse princípio. E o diabo vai bombardear os primogênitos para tirar eles da presença de Deus. Porque um primogênito resgatado, ninguém segura ele. Ou primogênita. Porque não há só o primogênito e a primogênita. No Antigo Testamento era só homens. Por isso que Arão vai ficar no lugar de Miriam. Porque era só homem. Mas no tempo da graça, nós temos algumas coisas que Deus... Não é que ele aboliu, ele ajustou algumas coisas da lei. Ele não aboliu nada. Ele não veio abolir. Ele veio cumprir. E ele ajustou. O que ele ajustou? No caso, foi de homem e de mulher. Inclusive, no tempo da graça, quem deu a notícia foi as mulheres. As mulheres serviam Jesus com seus bens. Estavam sempre mulheres servindo Jesus. No tempo da lei, na lei não podia, mas no tempo da graça, Jesus acrescenta elas. E não só, Jesus faz algo interessante para as mulheres. Jesus vai dar recado para as mulheres. Jesus vai conversar com as mulheres. Jesus entendeu que as mulheres poderiam fazer um trabalho extraordinário. Aí tem um texto que está dizendo: não há macho, não há grego, não há judeu, não há macho, não há fêmeas, todos somos um. Então no tempo da graça tem uma coisa que se pode fazer. Antigamente, se você pecasse, você tinha que trazer uma oferta pelo pecado e pela ignorância. Agora, na graça, você tem uma coisa chamada perdão. Que não tinha. Só que os princípios estabelecidos permanecem o mesmo. Você pode ser perdoado, mas você tem consequência dos seus atos, porque Deus leva em conta o seu passado. Ah não, pastor, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aonde isso está escrito na Bíblia?
Eu fico assim, irmão, pensando, mas como que as pessoas podem pregar isso? Dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se tem a nossa lei, você não é punido, você não é, ou melhor, você não é absolvido por não saber. Claro que Deus leva em conta. Ah, mas eu não sabia. Mas vai vir a penalidade da mesma. Você não pode dizer para o juiz que não sabia. Olha que interessante. Ah, não, pastor, mas eu aceitei Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida. Então por que os filhos estão desviados? Por que está pobre? Por que está fora da presença de Deus? Que história é essa? Que tudo se fez novo no material, tudo se fez novo no espiritual. Como assim? Você estava condenado para o mundo, não está mais. Você estava destinado à perdição, não está mais. Seu caminho era direto para o inferno. Deus tirou, tudo se fez novo. Não bebi, agora não bebo mais, não fumo mais, agora eu não prostituo mais. Tudo se fez novo na minha vida. Mas se você traiu a sua mulher e o seu filho está lá na barriga dela, o menino não vai desaparecer, não. Ah, não, que agora todos se passaram, o menino desaparece e tudo começa de novo. Não, e se você matou alguém e aceitou Jesus, você vai ter que ir para cadeia. Perdoado, mas vai para cadeia. Traiu a mulher e a mulher tem direito de separar de você, sendo crente, e vai ter que pagar metade. Então tem muita coisa aí que você está equivocado. Ah, mas a Bíblia diz que Deus não levou. Deus não levou o tempo da inocência, o tempo da ignorância daquele povo lá de Paulo, que está dizendo a um Deus desconhecido. Não levou passado. Não é que ele não leva. Como? Tá vendo essa água aqui? Alguém vem cá e coloca um veneno dentro dela e eu bebo inocente. Vou morrer. Eu não sabia, mas morre. Por você não saber, você não está isento. Então, o que está na lei, o princípio estabelecido, mesmo você sabendo, não te isenta. Tá? Não te isentas das consequências. Você tem o direito de não querer, tem o direito de não compreender, tem o direito de não concordar. Beleza. Vai para o céu? Vai também. Mas pode ir para o céu pobre, lascado, faltando braço, faltando olho, todo perebento. Pode ir para o céu. Não tem problema nenhum. Aqui não é o caso de salvação. Está de vida abençoada, estabilizada na terra. Adão já era salvo. E perdeu o jardim. Eu estou falando aqui que quando o primogênito é bombardeado e se entrega, ele perde o seu jardim. Ele perde o contato com Deus. Mas se ele é resgatado, tudo muda. Então, olha que interessante. Todos esses foi primogênito, desde Adão, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Noé tem 3 filhos. E um dos filhos chama-se Sete. E Sete, um dos filhos chama Sem. Assim é que é. Um dos filhos de Noé chama Sem. E Sem, da descendência de Sem, vai nascer um chamado Naor. De Naor, nasce outro primogênito que chama-se Terá. De Terá, nasce um primogênito chamado Abraão, que é primogênito. Deus vai usar Abraão. Deus vai usar ele. E Abraão tem 2 filhos primogênitos. O primeiro primogênito é Ismael. O segundo primogênito chama-se Isaque. Ismael não foi resgatado. Agora, em detalhe, um animal que a Bíblia fala que tem que ser resgatado é o jumento, porque ele é imundo. Mas ele não passa mais lista de nenhum animal. Mas quando ele fala que todo animal imundo, impuro, tem que ser resgatado, mas aí ele dá ênfase dizendo o jumento tem que ser resgatado. Olha que interessante. Se o jumento tem que ser resgatado, por que o jumento? Porque os judeus dizem que os gentios é tipologia do jumento. Mas a Bíblia vai fazer menção que um homem também era jumento, chamado Ismael. E Ismael era jumento selvagem. Mas a Bíblia não consta que ele foi resgatado. E tudo aquilo que não ser resgatado teria que ser desnucado, morto. Mas para fechar essa aula, eu quero dizer para você, a função dos primogênitos era trazer a presença de Deus sobre a terra. A função dos primogênitos era estar
dando seguimento à lei do Senhor. Porém, Deus vai mandar resgatar todos os primogênitos, porque lá na frente nós vamos entender o porquê que Deus mandou resgatá-los todos os primogênitos. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos para a próxima aula.